Opa, e aí pessoal, beleza? Proteno aqui, e hoje eu vim fazer o vídeo review desse cara aqui, do Raven 68, que é um teclado aí muito bom com switch magnético. Opa, recadinho extremamente rápido aqui. Eu vou estar fazendo um sorteio desse mousepad aqui da Yukin, do AliExpress. Quando o canal atingir 300 inscritos, eu vou estar fazendo um vídeo divulgando aí o link do sorteio desse mousepad. Então, se você quiser participar, se inscreve aí, porque obviamente vai ser pra inscritos. E ativa o sininho aí pra você não perder o vídeo, que vai estar o link do sorteio lá, tá? Então é isso, e continua aí o vídeo, falou. Esse teclado aqui já era pra eu ter feito o vídeo review dele, né? Porque a minha ideia era ficar usando ele por uma semana pra fazer esse vídeo. Mas eu gostei tanto dele que eu acabei pegando ele como meu teclado principal. Então eu tô usando ele já mais um tempo mais longo, né? Do que eu usualmente uso. Acredito aí que eu devo estar usando ele por umas 2 semanas. E aí eu acredito que eu já tenho aí experiência bastante, né? Pra estar falando sobre ele. Inclusive, como eu sempre falo, eu vou deixar o link desse teclado aqui na descrição, com o cupom de desconto, que provavelmente tá tendo. E meio que abaixou, assim, tá mais fácil de comprar esse teclado, porque meio que mudou ali no esquema de imposto na importação, então as $50 a gente tá pagando um pouquinho menos de imposto do que antes. E acaba se tornando ali meio que viável a gente conseguir comprar produtos acima de $50, porque esse teclado aqui ele meio que aumentou de preço nos últimos dias, o estoque dele acabou muito rápido, acho que os vendedores aumentaram de preço. Então agora tá um pouquinho mais fácil de estar comprando esse teclado aí, sem estar num preço tão absurdo assim como era antes, com a antiga taxação. Ainda tá um preço alto por conta dos impostos, porque o teclado em si não é um teclado tão caro pro que ele entrega, mas acredito eu é que como teclado magnético ele compense mesmo num preço aí um pouquinho mais alto. Mas continuando aqui sobre o vídeo mesmo, né? Aqui eu vou estar falando um pouco das características dele, né? Um pouco não, né? Eu vou estar falando de todas as características dele, como é um vídeo review, e eu também vou estar falando aí do que eu gostei e o que eu não gostei dele. Ele, apesar de muito bom, ele tem alguns pontos negativos, pontos esses que eu vou estar comentando aqui no vídeo. Então bora lá pro que interessa, e já vamos estar falando aqui primeiramente da construção dele. Esse teclado aqui ele é um teclado ali de construção, ele tem uma construção simples, ele não tem muito incremento, por exemplo, ele não tem nenhum knob de volume, a carcaça dele é uma carcaça bem simples mesmo, não é como por exemplo um Zoya, que é um teclado ali até maior, né? Esse daqui tem um layout 65%, sem as teclas F1, F2 ali, as teclas de cima, então ele acaba sendo um pouquinho mais simples, porém ainda assim ele é um teclado bem construído, tá? Aqui a gente tem uma carcaça com um plástico de boa qualidade, não aparenta ser aquele plástico mais barato, e além disso também é uma carcaça translúcida, tá? Aqui não vai dar pra ver, eu vou mostrar mais essa parte ali na parte da iluminação dele, do RGB, que dá pra ver que o RGB ele passa por essa carcaça, mas é uma carcaça ali, como eu disse, simples. Por exemplo, ela não tem aqui os pezinhos de regulagem, pra gente regular a altura dele, então é meio que ali uma carcaça só pra gente tá acomodando a PCB mesmo do teclado. Ele vem com alguns mods de fábrica aqui dentro da carcaça, inclusive você sente que ele é pesado, né? Aqui quando você levanta, você sente que ele é pesado. Acredito eu que seja por causa da camada de silicone que tem aqui, né? Entre a PCB e a plate dele, né? As marcas geralmente costumam mandar um preenchimento ali, né? Pra melhorar o som dele, mas é um preenchimento geralmente de espuma, né? Às vezes de poron, de EVA, cada marca aí manda de alguma forma, mas esse daqui é de silicone. Então acredito que isso deixa ele bem pesado e provavelmente também melhora o som ali nesse aspecto, né? Desse mod em específico. Além disso, ele vem com essas keycaps aqui em PBT, tá? Elas são translúcidas, então o RGB passa, né, através dos caracteres. Apesar do RGB estar fraco aqui, porque eu tô com uma iluminação em cima do teclado, né, pra gravar o vídeo, mas o RGB aqui passa e fica mais visível à noite mesmo, porque o RGB acaba ficando ali um pouquinho mais forte. Mas ele vem com essas keycaps aqui, keycaps em double shot, né. A única coisa que eu achei de negativo dessa keycap é o plástico, que eu achei um pouco fino, mas isso não tem muita importância, talvez mude um pouco ali no som, na sonoridade dele, mas sinceramente não é uma coisa que vai fazer tanta diferença assim. Bom, aproveitando que não tinha keycap ali, eu acabei já removendo um switch aqui pra mostrar pra vocês. Esse aqui é o switch que vem nele. Esse teclado ele tem duas versões, né? Ele tem uma versão que vem com switch Gateron, é um Gateron White, e uma outra versão que vem com um switch modificado pela Team Wolf. Eu acredito que esse switch aqui seja o modificado pela Team Wolf, porque não tem o símbolo da Gateron aqui, não tem nada falando que seja da Gateron, apesar de parecer um Gateron. Mas de toda forma ele é um bom switch, tá? Ele é um switch bem leve, extremamente silencioso também, ele não faz muito barulho, além de ser bem englobado também. Dá pra ver aqui, ó, minha mão tá meio brilhando. Isso daqui é do lube que vem nele. Eu ali retirar, mexendo nele aqui, o lube dele meio que se espalha na mão. Bom, e assim, uma das coisas que eu mais gostei desse switch é que ele é um switch bem macio. E como eu tinha falado, ele também é um switch bem leve. Então ali na digitação, no dia a dia, ele acaba sendo um switch muito bom pra digitar.
Pelo menos eu gostei bastante. Além dele ser extremamente responsivo também. E além disso, essa PCB aqui também é compatível com os switches Gateron, né? Como eu falei, ele tem a versão que vem com o switch Gateron. Então caso você queira substituir, você consegue colocando outros switches nele aqui. Eu até fiz um teste com esse aqui, que é o Orange, né? O switch Orange da Gateron. E ele encaixa perfeitamente e funciona também, tá? Então, caso aí você queira fazer a substituição de switch, você consegue. A única coisa negativa que eu achei desse switch é que ele é extremamente difícil de tirar dali da PCB. Pelo menos todos os outros switches que eu testei em outros teclados. Até mesmo esse Gateron Yellow aqui, ele é muito mais fácil para retirar que aquele ali. Aquele ali você tem que fazer uma forcinha. Eu não sei se sou eu que não tô sabendo tirar direito, mas acredito que não, porque eu tiro os outros switches facilmente. Então você pode até correr algum risco ali de estar entortando alguma parte dele, então tem que tomar cuidado aí nesse quesito. Bom, e como eu falei, né, ele é um switch bem macio, bem leve e que ajuda na digitação, né, acaba deixando a digitação ali um pouco mais gostosa e o som do teclado também. Então vou estar mostrando aí pra vocês como é que é a digitação desse teclado, o som dele. Então esse é o som de digitação dele. Como eu disse, ele vem com alguns mods de fábrica, mas ainda dá pra gente fazer alguns outros mods. Mas eu particularmente gosto bastante do som dele como tá. Apesar de que sim, eu vou fazer alguns mods nele. Inclusive, se você tem esse teclado ou quer ver como ele fica com os mods além dos de fábrica, eu vou estar lançando aí nos próximos dias 2 vídeos modificando ele. Mas continuando. Os estabilizadores dele aqui são lubados, tá? Já vem lubados de fábrica. Dá pra melhorar o som dos stabs, mas eu achei muito bom também, não tenho reclamação. Ainda mais para um teclado mais custo-benefício. Eu acho que ele tem um som muito bom. Inclusive dos teclados magnéticos que eu testei, esse daqui é o que mais me agradou aí nessa questão. Bom, e agora falando do desempenho desse cara aqui, que é no que ele mais se sobressai, né? E até por isso que eu, como eu falei lá no começo, ele é um teclado de construção ali mais simples, sem muitos incrementos. E eu acho que é justamente para ele ter uma entrega ali melhor na performance, né? Porque para um teclado custo-benefício, às vezes você ganha numa coisa, perde na outra. Então a gente acaba perdendo aqui na parte de construção, né? De incrementos na construção, se podemos falar assim. E ganha na performance. Esse teclado aqui, ele tem 8000 de polling rate. E é um 8000 ali que realmente melhora a responsividade dele. Eu não vou dizer pra vocês que seja uma melhora a olho nu, que você consegue perceber ele jogando, usando. Mas isso são algumas informações que eu vi aí do pessoal que fez alguns testes, até testes com equipamentos, né, específicos, e conseguiu chegar a essa conclusão. Outra coisa também é que como eu falei, o switch dele é muito responsivo. Então, ele aqui, ele realmente tem um ponto de atuação mínimo de 0.1 milímetros, onde que se você colocar ali, cara, qualquer encostadinha que você der aqui, ele vai ativar a tecla. Eu particularmente, quando utilizei ele, eu vou até mostrar ali na parte do software, mas eu não consegui utilizar ele com 0.1 milímetros. Eu tentei por alguns dias e realmente eu dava muito misclick, clicava em teclas, esbarrava algumas teclas e ele acabava acionando, tanto para jogar quanto para digitar. Então ele é realmente ali no 0.1 um teclado absurdamente responsivo. Outra coisa também é que o Rapid Trigger dele funciona muito bem, eu não tive nenhum bug, nenhum problema com o Rapid Trigger. Então é outro ponto aí que ele consegue se sobressair, né, que ele funciona perfeitamente ali essa função. E cara, assim, no geral é um teclado que, em questão de performance, assim, provavelmente não tem nada negativo nesse quesito. Os switches funcionam, o ponto de atuação funciona como diz, tem 8000 de polling rate, o Rapid Trigger funciona muito bem, então nesse quesito aí ele é muito bom. Porém, falando de alguns problemas também que eu tive com esse teclado, no 0.1 milímetros, como eu disse, ele funciona, mas quando tava ali no 0.1, às vezes ele dava aquele certo clique fantasma, que meio que acontece mesmo nos teclados magnéticos. Onde eu mais senti, e eu não sei se é algum bug ou com o software dele, alguma coisa assim, mas eu experienciei a mesma coisa no Zoia X86, que também é um teclado bem responsivo nesse quesito, que o 0.1mm dele funciona mesmo. Que é quando eu tava assistindo algum vídeo ali, mais especificamente na Amazon, ele ficava voltando o vídeo como se tivesse sendo uma tecla pressionando aqui pra fazer voltar ali mesmo o vídeo, o filme, né, a série, etc. Isso daí parou quando eu aumentei ali o ponto de atuação, mas no bloco de notas
por exemplo, eu não... Se eu deixasse ele um tempo aqui, ele não dava o clique fantasma de digitar ali sozinho. Então, como eu disse, eu não sei se é algum bug, alguma coisa, mas é uma coisa também que só aconteceu quando ele tava com ponto de atuação extremamente baixo, no mínimo, né? Então, esse é um dos problemas que eu tive com ele. Outro problema também que eu tive algumas vezes é do software mandar recalibrar ele, mas assim... não é por depois de ter atualizado qualquer coisa, é do nada ele manda recalibrar. Agora mesmo, quando eu comecei a gravar o vídeo, eu tinha tirado o cabo do USB dele pra colocar ele aqui em cima do mousepad. E quando eu coloquei o cabo de volta, ele mandou recalibrar e a recalibração dele ali é um processo bem chato, você tem que ficar apertando tecla por tecla. Então, às vezes, acaba irritando um pouco, mas não acontece sempre. Então, assim, eu acho que de uma vez ou outra ali dá pra relevar. Inclusive, esse é um problema que quando acontece isso, quando ele manda recalibrar, o RGB dele ele fica numa cor só. Eu acho que ele fica vermelho, se eu não me engano. E aí, esses dias alguém me falou que tinha esse teclado e tinha bugado o RGB, e pode ser isso, não sei se a pessoa tá assistindo o vídeo, mas se o teclado ficar com as teclas em vermelho, o RGB em vermelho, é porque você precisa recalibrar ele. E aí, se você, por exemplo, se você recalibrar o 2 vai mudar de cor, o RGB dele muda de cor quando tá calibrado. Porém, o restante das teclas vão ficar em vermelho. Então, meio que nesse caso o RGB... parece que tá bugado, mas é nesse caso de calibração dele. Mas pelo que eu me lembre, creio que seja isso, os problemas que eu tive com ele. No restante aí das coisas, ele funcionou muito bem. Outra coisa que eu acredito que seja um problema também, mas não é um problema que eu tive, mas que é um problema, que é o software dele. Eu não achei um software tão bom. Na hora de baixar ali, de atualizar, de baixar o firmware dele, foi meio difícil. Eu tive que ali procurar no manual, na internet ali como fazia certinho, porque não é tão intuitivo. Às vezes ele pode dar uma bugada, aí você tem que fazer ali um processo que... você precisa ligar ele apertando uma tecla que eu não me lembro agora qual tecla era, mas você precisa fazer esse processo para conseguir aí realmente baixar o firmware dele. E também, né, puxando o gancho do software, eu vou mostrar o software dele, mas antes eu vou mostrar o RGB. Eu vou apagar as luzes aqui e mostrar como fica o RGB com as luzes apagadas, né? Pra gente conseguir ver ele mais forte. E logo após isso eu vou estar mostrando aí o software dele. Bom, esse daqui é o RGB dele. Só tá as luzes dos monitores, dos dois monitores aqui, meio que apontado pra ele. Mas eu apaguei todas as luzes aqui. E assim, não é um RGB tão forte. Na claridade você não consegue ver tão bem. Mas à noite assim, que é quando você mais vai precisar, né? Pra conseguir ver os caracteres aqui, as legendas das keycaps. Ele funciona bem. Dá pra ver aqui nitidamente qual tecla é qual, porque o RGB consegue... porque o RGB tem brilho suficiente para estar passando aqui entre elas. Bom, e agora eu vou estar mostrando o software dele. Bom, apontei aqui a câmera para a tela do PC. Eu vou gravar aqui de vez, gravar diretamente ali dentro do PC, né? A tela, porque vai ficar um pouquinho mais fácil para eu editar depois, então... vamos lá. O software, como eu falei antes, você precisa baixar e fazer ali meio que baixar o firmware dele também. Eu vou deixar o link aqui na descrição, então qualquer pergunta que vocês tiverem pode perguntar aqui nos comentários que eu ajudo, tá? Porque, como eu falei, eu mesmo tive uma certa dificuldade ali. Então, se acaso bugar aí, dar algum probleminha, pode perguntar aqui que eu me disponho a ajudar. Mas depois de você baixar, conseguir fazer tudo certinho, vai abrir essa página aqui, né? E aqui a gente consegue remapear as teclas. Como eu sempre falo, isso aqui tem na maioria dos softwares, né? Dos teclados, então aqui não tem nada de muito diferente. E aqui a gente tem a aba da performance, onde que a gente consegue ajustar aí o Rapid Trigger, o ponto de atuação e etc. Bom, e como eu havia dito, aqui eu não deixo em 0.1mm, porque fica muito sensível. Na verdade, eu também não deixo nessa configuração, porque... como eu falei, agora há pouco eu tirei o cabo e ele bugou, e aí eu acho que resetou tudo aqui. Mas enfim, mas na configuração aqui que eu deixo, geralmente quando eu utilizo, eu deixo o WASD e o Shift e o Ctrl num ponto de atuação ali, geralmente eu deixo em 0.5mm, e o Rapid Trigger eu deixo em 0.3mm, e o restante das teclas eu deixo, como tá mesmo, aqui eu deixo em 1.5. E aqui a gente tem umas coisas em chinês que eu não sei o que é. Eu acredito que seja para meio que calibrar ele com outros tipos de switch, porém eu não tenho certeza. Mas no restante aqui a gente tem a parte para calibrar, como eu havia dito. Então você clica ali no Start Check e tem que ir clicando em tecla por tecla para ele ficar tudo verde e calibrar ele. Da primeira vez que você for utilizar ele, é importante você fazer essa calibração. O meu aqui já tá todo calibrado, porque eu calibrei agora há pouco. Menos o pé aqui, que foi o switch que eu tirei ali. Provavelmente eu encaixei errado, então ele não tá certinho aqui, mas já eu arrumo. E aqui a gente tem outra aba, que é pra
Você meio que remapear aqui, colocar funções nas teclas ali, dependendo do quanto você aperta e etc. É uma coisa que eu não uso, então eu não manjo tanto, mas no software desse teclado aqui a gente tem isso. Tem a parte do macro, normal também. O RGB, aqui a gente tem bastante opções de RGB. E você pode personalizar aqui as cores também, né? E a última aba é a aba de configuração, onde você pode atualizar o firmware aqui, o software, e escolher a linguagem. Ele só tem inglês, não tem português, mas caso você baixe aí o seu esteja todo em chinês, para você conseguir mudar para inglês, nessa última aba aqui e aqui nessa opção, né? Não vai estar escrito linguagem, vai estar em inglês, em chinês. Mas você clica aqui do lado e consegue mudar para inglês. Bom, então é isso. Acho que eu consegui mostrar bastante coisa aqui. Espero que o vídeo não tenha ficado ruim, porque eu me atrapalhei um pouco aqui. Caiu uma gaveta, o tripé do celular caiu, meu microfone caiu também, então toda hora eu tava mudando o ângulo da câmera, mas acredito que tenha dado para absorver aí o que eu quis passar aí desse teclado, né? As informações. Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários, que eu vou estar respondendo aí. E o link dele, como eu falei, provavelmente com o cupom vai estar na descrição, assim como o link do software. E também, se você quiser ver aí as modificações que eu vou fazer nele, eu acho que eu já citei também, mas eu vou estar fazendo alguns mods nele. Eu tenho bastante coisa que eu comprei para fazer mod nele, como vai ser o meu teclado principal, então eu vou dar uma trabalhada um pouco mais nele. E vou trocar também keycap e switch, mas isso aí eu vou mostrar no vídeo que eu for fazer isso. Se você quiser ver, se inscreve aí. Então, até o próximo vídeo e falou!